Neste vídeo, eu te convido a aprofundar a compreensão sobre as emoções. O que elas são, quais funções exercem na nossa experiência, de que forma podem se tornar mais intensas em determinados contextos e como isso se relaciona com os processos de regulação emocional na prática clínica. Vamos falar também sobre a diferença entre os modelos top-down e bottom-up, discutir o que caracteriza a regulação e a desregulação emocional e, por fim, conhecer algumas estratégias que podem ser aplicadas na clínica para auxiliar nossos pacientes a lidar de maneira mais adaptativa com as suas emoções. Mas antes, seja bem-vinda ao canal da comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. As emoções fazem parte da experiência humana e têm um papel fundamental na forma como interpretamos o mundo e tomamos decisões. Elas não surgem ao acaso. São experiências multidimensionais que envolvem componentes fisiológicos, neurofisiológicos, cognitivos e contexto. Além disso, variam em intensidade, indo de leves a muito intensas, e são influenciadas pelo contexto cultural e pelos nossos objetivos. É justamente por essa complexidade e por essa variação que falamos em regulação emocional, tanto na forma como experienciamos, quanto na maneira como expressamos as emoções. Do ponto de vista evolutivo, as emoções servem a diferentes propósitos e entre eles podemos destacar duas funções centrais. A primeira é a função informativa. As emoções fazem parte da nossa comunicação não verbal e ajudam a transmitir a experiência emocional aos outros. É por isso que muitas vezes, quando precisamos dar uma notícia importante, preferimos fazê-lo pessoalmente ou em vídeo e não por mensagem de texto, por exemplo, já que o texto não carrega o tom de voz nem a expressão emocional. A segunda função é discriminativa. Ao sentir uma emoção, nossa mente tende a evocar experiências conectadas a esse mesmo estado. Se estou triste, é mais fácil lembrar de outras situações de tristeza. Se estou frustrada, é mais fácil recordar momentos em que também me senti assim. Esse é o princípio da hipótese do marcador somático, proposta por Antônio Damasio. E essas duas funções já mostram como as emoções são centrais para a nossa vida. Por isso, quando trabalhamos com regulação emocional, é essencial entender primeiro a função que cada emoção exerce na vida do paciente e qual o papel que a sua linguagem emocional cumpre dentro da experiência. Para organizar esse raciocínio, é importante conhecermos os dois modelos de regulação, o top-down e o bottom-up. O modelo top-down, ou de cima para baixo, acontece quando estamos em repouso ou em situações sem ameaça. Nesses casos, as estruturas corticais regulam as estruturas subcorticais. E isso permite, por exemplo, que uma pessoa que discutiu em casa consiga ir ao trabalho e seguir com a sua rotina, regulando a emoção de forma satisfatória. Seja porque a emoção não foi tão intensa, seja porque ela possui um controle inibitório mais desenvolvido. Já o modelo bottom-up, de baixo para cima, ocorre quando a emoção é vivida de forma intensa ou ameaçadora. Nesses contextos, por mais que tentemos controlar racionalmente a emoção, ela nos domina. Imagine novamente a situação da discussão em casa. Se ela for muito impactante ou se o paciente não tiver recursos de regulação, a emoção pode se estender ao longo do dia, interferindo em todas as atividades. Entender esses dois processos é fundamental porque nos mostra que algumas estratégias funcionam melhor em certos contextos e outras em diferentes momentos da vida do paciente. Se não compreendermos essa lógica, corremos o risco de aplicar técnicas que soam ineficazes, deixando o paciente com a sensação até mesmo de não ser compreendido, o que pode ser altamente prejudicial no processo terapêutico, impactando principalmente a relação terapêutica. Portanto, é importante também sabermos a definição de regulação emocional. E de acordo com a definição clássica de James Thompson, regulação emocional é o conjunto de processos intrínsecos e extrínsecos responsáveis por monitorar, avaliar e modificar reações emocionais, especialmente quanto à sua intensidade e duração, com o objetivo de alcançar metas pessoais ou sociais relevantes. Isso significa que a regulação pode acontecer tanto internamente, através de estratégias voltadas para a experiência e a expressividade emocional, quanto externamente,
por meio de mudanças no ambiente, como sair de um local, desligar o telefone ou pedir ajuda. Nesse processo, a psicoeducação é indispensável. O paciente ele precisa compreender a complexidade das emoções e alinhar sua expectativa em relação à regulação. Afinal, dificilmente alguém consegue regular todos os níveis, fisiológico, neurofisiológico, cognitivo e consciente, ao mesmo tempo, principalmente quando a emoção é intensa. Outro ponto essencial é validar todas as emoções. Regular não significa deixar de sentir, mas sim adequar a expressão da emoção ao objetivo e ao contexto. Então também é importante lembrar que a desregulação emocional não se resume a explosões ou expressividade excessiva, como vemos, por exemplo, em alguns quadros de transtorno de personalidade borderline. A supressão extrema, como ocorre na alexitimia, em que o paciente não consegue usar as emoções como guias ou discriminadores, também é uma forma de desregulação. Então, em resumo, tanto a intensidade exagerada quanto a ausência de contato com a emoção são manifestações de desregulação emocional. Um outro aspecto importante é diferenciar os tipos de regulação. Existe a regulação automática, aprendida no convívio com o ambiente, que acontece quase sem consciência, como no condicionamento ou na habituação. Mas na clínica, o que mais nos importa é a regulação controlada, que exige consciência, intenção e esforço cognitivo. O problema é que a nossa capacidade cognitiva é limitada. Para regular uma emoção de forma consciente, nós precisamos que ela não esteja em um nível tão intenso, ou caso esteja, precisamos de alto esforço cognitivo, que se esgota com o tempo. É nesse ponto que o processamento bottom-up se manifesta justamente quando o controle inibitório falha por esgotamento. Por isso, dois elementos centrais precisam ser trabalhados em terapia: a aceitação emocional e o desenvolvimento de um vocabulário emocional. Aceitar as emoções significa reconhecer que tentar eliminá-las é ineficaz e altamente custoso. Já desenvolver um vocabulário emocional é fundamental para que o paciente consiga nomear e compreender as próprias experiências em diferentes contextos da sua vida. Na prática clínica, sabemos que o paciente só vai adquirir repertório de regulação se praticar. E isso não acontece apenas de forma voluntária fora das sessões. Por isso, é nosso papel enquanto terapeutas estarmos presentes como facilitadores, ensinando, modelando e ensaiando as técnicas junto ao paciente. A repetição é fundamental e ensaios comportamentais em sessão aumentam as chances de que, em momentos de maior ativação emocional, o paciente consiga acessar o recurso aprendido. As técnicas de regulação, então, podem ser divididas de acordo com o estilo de processamento. Para momentos de intensa ativação emocional e fisiológica, em que o paciente é tomado pela emoção, ou seja, no modelo bottom-up, técnicas como respiração compassada, respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, mindfulness, treino atencional e a técnica TIP podem ser aplicadas. Já quando o desafio é trabalhar as cognições e metacognições em torno das emoções, dentro do modelo top-down, utilizamos estratégias de reestruturação cognitiva e metacognitiva. Por exemplo, se o paciente está em crise de ansiedade, começar com uma técnica bottom-up, como respiração diafragmática, ajuda a reduzir a ativação fisiológica. Só depois que ele estiver mais calmo, mais regulado, com maior manejo, conseguimos então aplicar técnicas top-down como a reestruturação cognitiva. Então a integração dos dois modelos é bem-vinda, porém nós precisamos compreender o contexto em que o paciente está e as suas necessidades, para que não seja apenas aplicar a técnica por saber que ela existe. Em resumo, regular emoções não significa anulá-las, mas compreender sua função, adequar sua expressão ao contexto, desenvolver recursos que permitam lidar de maneira mais saudável com elas. Esse é um processo que exige consciência, aceitação, treino e prática, e que dentro da terapia se torna um dos caminhos mais potentes para promover qualidade de vida e saúde emocional. Cada vídeo aqui é um convite para refletirmos, aprendermos e evoluirmos juntas. Até mais!